Olá pessoal, hoje no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o método Bullet Journal à la Anderson, no caso o método feito por mim, entre aspas, né? Porque na verdade o método original é do Ryder Carroll, mas o método que eu adaptei para mim, que como vocês já sabem, esse aqui é meu Little Journal, é uma capa de couro que eu fiz, que tem um vídeo explicando como fazer, se vocês quiserem ver. Já está postado no canal já faz um tempinho. Tá um pouco amassado aqui porque eu coloquei na minha bolsa, aí virou triste, né? Mas então, aqui está ele, meu Little Journal. E aqui dentro, espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui dentro está o meu Bullet Journal, que é sobre o que a gente vai falar. Bem, vocês sabem que eu tenho um Journal Ecosystem de 4 journals. O primeiro, como vocês viram, é o meu Bullet Journal. O segundo é o Commonplace Book. E o terceiro é o Creative Journal. Deixa eu tentar. É porque isso aqui é meio desengonçado. E o quarto é o meu Written Journal, meu diário escrito normal, como qualquer outra pessoa fazia há muitos anos atrás e continuam fazendo. Certo? Então, como eu cheguei a esse número? Percebendo que o Bullet Journal não era suficiente para mim, não nas minhas necessidades. Porque eu comecei a fazer Bullet Journal em 2023. Não, 2022. 2023. Foi quando eu comecei. Em setembro, se eu não me engano. Setembro. E eu fazia um método bem parecido com o Ryder Carroll, mas eu já priorizava um pouquinho mais, além do rastreamento de tarefas no planejamento diário, fazer um relato diário um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, porque eu sou uma pessoa literária. Eu preciso escrever de uma forma um pouco mais densa. Na verdade, eu naturalmente escrevo de uma forma um pouco mais densa e eu tenho dificuldade de como que fala isso? De simplificar minhas sentenças. De simplificar a forma que eu escrevo. Isso é uma coisa assim que às vezes é meio puxada pra mim. Então eu não me adaptei muito a escrever esse relato dos dias dentro do registro diário de uma forma prática, de uma forma resumida, reduzida. E daí eu comecei a escrever mais. Acontece que em abril do ano passado eu resolvi escrever mais ainda. E eu tava... Deixa eu pegar pra vocês o meu Bullet Journal, o primeiro Bullet Journal do ano passado. Um momentinho. Ops, caiu aqui. Não tem problema. Então, em abril eu comecei a escrever muito, porque eu percebi em mim essa necessidade, e já tem um vídeo explicando isso, e daí eu escrevia uma folha inteira por dia, no caso uma folha frente e verso por dia. E eu percebi que eu estava consumindo muito mais folhas do que naturalmente eu consumiria se eu seguisse mais ou menos o método Bullet Journal da forma original, como eu estava fazendo antes. E isso é um problema porque eu comecei, depois que eu terminei esse aqui, eu fui obrigado a começar um outro Bullet Journal, mas daí eu escolhi, nesse caso, um caderninho menor. Deixa eu tentar tirar ele aqui para mostrar para vocês. Ai, tá difícil, gente. Aqui. Eu tive que começar um caderninho, um outro Bullet Journal, num caderninho menor porque eu tava achando mais prático. O problema
é o mesmo, que eu consumia muitas folhas. E daí eu fui obrigado a copiar de novo o Future Log aqui. E eu tinha que fazer isso a cada caderno que eu começava. Copiar de novo. Graças a Deus eu só comecei um assim. Porque senão ia ser muito enfadonho eu ter que sempre copiar isso aqui. Então, assim, fora que dificulta muito na hora de folhear, porque é muito texto e às vezes eu não consigo me achar muito bem. Mesmo com o sistema de índice que o Ryder Carroll ele fala pra gente fazer, certo? Deixa eu guardar aqui. E sim, a gente também tem tutorial desse daqui no canal. Só que eu mudei ele um pouquinho, mudei onde coloca os elásticos e tal. Então, basicamente, você pode pegar o tutorial do outro e usar da mesma forma para esse aqui. Então, deixa eu guardar eles aqui agora. Não, na verdade não. Então, o que eu vi como solução? Como vocês podem ver, eu comecei um bullet journal separado do diário, que é outro caderno aqui. Só que mesmo assim eu percebi que tinha certas coisas e aspectos do meu dia, aspectos mais psicológicos e emocionais e tal, que eu precisava consultar no meu bullet journal. Ou melhor, que eu precisava consultar constantemente. Acontecimentos, algumas lembranças, algumas coisas. E o diário dificulta muito em encontrar esse tipo de informação. Por isso que o meu bullet journal, ele é um sumário da minha vida, basicamente. Um sumário da minha vida e um organizador de tarefas e hábitos. Então, esse é um método que eu consigo juntar duas coisas. Um relato extenso e um relato curto. Para coisas como avaliação de desempenho. Ou para uma análise mais simplificada do espaço geral, do tempo geral, em vez de coisas e eventos específicos. Então foi assim que eu comecei esse meu bullet journal. E o outro lá também, que eu não cheguei a mostrar para vocês. Mas eu ainda vou fazer um flip-through dele, de vocês terem que me cobrar. Então nós vamos ao método em si, né? Depois dessa explicação extensa, que não era para ser tão extensa assim. A gente tem o índice, como vocês já conhecem, cadê? O índice. Eu coloquei um spread aqui de algumas listas. O índice, no caso, é aquilo que você vai usar para consultar onde está cada coisa, conforme as páginas que você for fazendo. E o Future Log, que vocês já conhecem também, já é praxis do sistema de Bullet Journal, que nada mais é do que uma visão do ano em si, separado por meses, para você colocar coisas com antecipação. E aqui está o mês de janeiro, que no caso a gente tem um planejamento mensal que a gente faz a cada mês, certo? E no caso, o meu... Deixa eu ver aqui uma que tá mais fácil de vocês verem. Esse aqui tá bom. O meu planejamento mensal hoje em dia, ele tá assim. Nos meus últimos 2 meses, ele tá bem parecido. Vocês podem ver um pouquinho nos vídeos dos setups. Então, a gente tem a timeline, que no caso é um dia abaixo do outro, que eu coloco uma linha para cada dia, e daí eu escrevo ou coisas que aconteceram no dia, ou tarefas e coisas assim, que tem realmente um dia certo para fazer. E em cima da timeline a gente tem a lista de tarefas do mês,
que é para coisas que eu preciso fazer até o mês acabar, necessariamente. Aqui a gente tem o Habit Tracker, que daí a linha da timeline ela acompanha perfeitamente o Habit Tracker. Aqui, como vocês podem ver. Então eu não preciso da orientação do número de dias aqui, porque já tem aqui. E cada número aqui é um hábito da minha lista de hábitos para esse ano. Aí a gente tem aqui a lista de metas e um espaço para análise mensal, que logo nós vamos falar dela. Depois disso, a gente vai para o planejamento semanal, que é o básico do básico de bullet journal que qualquer um pode saber. Deixa eu dar uma olhada em alguma página para mostrar para vocês. Aqui. Não, essa aqui tá muito ruim. Aqui. Planejamento semanal ou planejamento diário. Eu começo ele com uma parte das tarefas da semana para eu fazer durante a semana, que não tem um dia certo para eu fazer, ou coisas que aparecem assim, tipo uma lição de casa, um trabalho, uma coisa assim. E daí a gente já entra direto para as tarefas diárias, que eu uso o sistema de trackers também dentro do registro diário. Eu monitoro meu humor e meu sono por aqui, porque eu achei mais prático do que colocar num quadro separado, numa spread separada no caso. Então, isso aqui eu faço geralmente antes de dormir. Essa lista de tarefas eu vou marcando, e no caso tem uns números aqui do lado das tarefas entre parênteses, não sei se dá para vocês verem aqui. Esses números entre parênteses aqui das tarefas, aqui são os hábitos do Habit Tracker. Então é só eu consultar. O A4 eu fiz, então vou marcar 4 aqui no Habit Tracker. Então fica bem mais fácil. Habit Tracker. Então é isso. Não tem nada de muito difícil nessa parte. Deixa eu ver aqui. Aí depois que eu fiz isso diariamente, eu faço a minha análise semanal. A análise semanal nada mais é que um momento do meu domingo, geralmente, que eu sento e daí eu leio todo o meu diário escrito da semana. No caso, o meu diário versão extensa, que não é o meu bullet journal, esse aqui. E daí eu sento, eu leio ele toda semana, no caso que eu escrevi nele. E também eu passo para ler as tarefas e os trackers da semana no bullet journal. Daí eu faço umas notas sobre o meu desempenho, tipo número de páginas lidas, número de páginas escritas, humor, sono. Aí eu coloco alguns eventos principais da semana, tipo, lançou o álbum de música tal do cantor tal. E eu falo coisas que eu comecei a fazer, coisas que eu parei de fazer, coisas que eu mudei. Tipo assim, comecei a mestrar RPG. Aí eu coloco lá, comecei a ser Dungeon Master de RPG. Ou qualquer outra coisa que eu tenha feito, coisas que eu senti também. E eu tento colocar pendências da minha semana para eu resolver na próxima. Não pendências de tarefas, claro que essas também, mas pendências emocionais, pendências de reflexões, de coisas que eu tenho que pensar, analisar, reanalisar, rotina também, para eu me autoavaliar constantemente. E daí, no final do mês, é daí que entra a avaliação mensal, porque eu leio todas as análises semanais, as avaliações semanais, e faço a avaliação mensal.
Então fica muito mais prático você ler muito menos coisa do que você normalmente leria se você fizesse apenas a análise mensal. Porque você ia ter que passar esse texto aqui todo e ia tomar um tempo do seu dia. Porque, pra mim, no caso, que gosto de fazer arte, fazer o setup mensal já demora. E eu ainda também tenho o hábito de reler os meus diários do ano anterior, o que demora mais ainda. Então, pra mim não vale muito a pena fazer tudo inteiro do mês. Eu posso quebrar durante a semana essas análises e depois fazer uma análise ponderada de todas as semanas. Entenderam? Basicamente, é esse o meu método. Não tem nada de tão inovador assim, na verdade. Eu não sei se alguém já faz algo parecido comigo. Eu peguei ideias parecidas de outras pessoas, às vezes que eu peguei no Pinterest, às vezes ideias que o próprio Ryder Carroll pegou de outras pessoas e falou nos vídeos dele. Inclusive faz um tempo que eu não vejo os vídeos do Ryder Carroll. Mas, enfim, se você quiser saber realmente o método original, eu recomendo que vocês vão ou no vídeo do Ryder Carroll, ou se você for um falante de português, eu recomendo fortemente que você veja vídeos a respeito do método original, de pessoas que leram o livro, que também tem disponível. E também pegue ideias de outras pessoas para adaptar a sua rotina e a sua necessidade, como eu fiz com a minha. Isso aqui não é uma orientação universal para todos, é só aquilo que eu achei melhor para mim. Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Até o próximo, que deve ser semana que vem, sábado, meio-dia, no caso no horário aqui do Brasil. Não sei se tem pessoas falantes de inglês vendo os meus vídeos, porque eu habilitei essa opção de legenda, mas espero que tenha. Até!